Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Quantas preocupações você está carregando agora? Não precisa contar. Você já sabe o peso. Sabe o que acorda com você de manhã antes do alarme disparar. Sabe o que interrompe o seu pensamento no meio de uma conversa, no meio de uma refeição, no meio de uma oração. São preocupações com filhos, com saúde, com dinheiro, com relacionamentos, com o futuro que parece nebuloso demais para conseguir enxergar com clareza. A preocupação tem uma forma de ocupar tudo. Ela não pede licença para entrar. Não respeita o horário do descanso. Não diminui quando você ignora. Pelo contrário, quando tentamos empurrá-la para o lado, ela volta com mais força. E depois de algum tempo carregando esse peso, o cansaço não é apenas físico, é algo mais profundo. É a alma exausta de tentar controlar o que está além do alcance das mãos humanas. Se é isso que você está sentindo hoje, existe uma palavra escrita há 3.000 anos por um homem que conhecia intimamente o deserto, a perseguição, o medo e a dúvida. Um homem que havia fugido de reis e de filhos, que havia chorado até não ter mais lágrimas, que havia questionado Deus com honestidade brutal e que mesmo assim encontrou um lugar de descanso que não dependia das circunstâncias ao redor. Essa palavra é o Salmo 23 e ela foi feita para o seu coração hoje. Respire fundo, deixe o barulho diminuir. Porque o que vamos percorrer juntos agora não é apenas poesia antiga, é o caminho de volta para dentro, para o lugar onde o pastor cuida. Senhor Deus, Pai que és o bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, que não abandona nem a que está perdida no vale mais escuro, pedimos que o Teu Espírito Santo faça desta mensagem um encontro real. Que cada preocupação que chegou aqui, carregada, encontre descanso verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, que disse: Eu sou o bom pastor. Amém. O Salmo 23 começa com uma das declarações mais audaciosas que um ser humano pode fazer. Não é uma declaração de conquista, é uma declaração de dependência. O Senhor é o meu pastor. Não era, não vai ser, é, presente, ativo, agora. E essa declaração, quando feita com fé genuína e não apenas como recitação, muda completamente o endereço da responsabilidade. Se o Senhor é o meu pastor, então o cuidado não está nas minhas mãos, está nas dele. E então vem a consequência natural dessa declaração: nada me faltará. Não num futuro hipotético e distante, como realidade presente para quem tem o Senhor como pastor. A ovelha que está sob os cuidados de um bom pastor não precisa se preocupar com onde encontrará pasto ou água. Essa não é a responsabilidade dela. É a responsabilidade do pastor. Davi escreve: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Faz repousar. A ovelha não encontra o lugar de descanso por conta própria. O pastor a conduz até ali. E o pasto verdejante não é metáfora vaga. É abundância concreta, é provisão que satisfaz. É o lugar onde não há necessidade de correr ou lutar pela sobrevivência, porque o pastor já cuidou de tudo. Leva-me a águas tranquilas, tranquilas, não agitadas. O pastor não leva a ovelha para qualquer água. Leva para as que são seguras, para as que dão vida sem perigo. Há algo no coração do cuidado divino que seleciona o que é bom para o seu filho antes que o filho sequer saiba do que precisa. Ele restaura a minha alma. Essa linha é para quem está com a alma cansada. Não apenas o corpo, a alma. O lugar mais profundo que existe dentro de uma pessoa. O lugar que nenhuma férias restaura, que nenhuma substância consola, que nenhuma distração alcança completamente. Deus restaura esse lugar. Não reforma, restaura. Devolve ao que deveria ser, recria o que o desgaste havia destruído,
E então, o salmo chega a uma linha que deveria parar tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Davi não estava descrevendo uma possibilidade remota. Estava descrevendo a realidade humana. Os vales existem. A sombra existe. Os momentos de escuridão que parecem definitivos existem. O salmo não promete vida sem vales. Promete presença nos vales. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A razão para não temer não é a ausência do perigo, é a presença do pastor. Teu cajado e teu bordão me consolam. O cajado que guia e o bordão que protege. A presença de Deus no vale não elimina o vale, mas muda completamente o que você é dentro dele. E então, algo muda no tom do salmo. Davi escreve: Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. A mesa não é preparada depois que os adversários vão embora. É preparada na presença deles. Deus não espera as circunstâncias melhorarem para prover para o seu filho. Ele prove no meio da circunstância difícil, em frente aos que te opõem, como declaração de quem tem autoridade sobre tudo ao redor. Unges a minha cabeça com óleo. A unção do óleo era o ato do pastor que identificava a ovelha como sua. Era proteção e pertencimento ao mesmo tempo. Deus não apenas provê, Ele identifica como seu o que está sob seu cuidado. Você não é apenas provido, é reconhecido como filho. O meu cálice transborda. O que Deus dá não é apenas suficiente, é abundante, transborda, vai além do necessário. Esse é o padrão do cuidado divino para os que confiam nele. E o salmo termina com uma declaração que é também uma profecia pessoal. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Seguirão. Não talvez passem por perto. Seguirão. Como companheiras que caminham atrás de você em cada passo, em cada vale, em cada mesa preparada diante dos adversários. Todos os dias, sem exceção, sem pausas, sem férias de Deus da sua vida. E agora esse salmo precisa encontrar as suas preocupações específicas. Qual é o vale que você está atravessando? Qual é a sombra que parece mais densa do que deveria? Qual é a preocupação que ficou sem resposta até agora? O Salmo 23 não foi escrito para quem não tem problemas. Foi escrito por Davi, que tinha muitos. Foi escrito do meio do deserto, não do palácio. É uma declaração de fé, forjada na experiência de quem aprendeu que o pastor não abandona no vale. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, completa com uma instrução que torna o salmo aplicável a qualquer situação específica. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai. Não carregai com mais cuidado. Não administrai melhor. Lançai. Como quem lança um peso que não tem mais condição de carregar. E o fundamento para esse lançar é que ele tem cuidado. Não terá. Tem. Agora, o silêncio de Deus no meio das suas preocupações pode fazer o salmo parecer distante. Você declara que o Senhor é o seu pastor e ainda sente a preocupação pesando. Mas o pastor não precisa falar para estar presente. A ovelha que está no pasto verdejante não ouve o pastor a cada segundo, mas o pastor está ali. E a presença que não se anuncia a cada momento é ainda assim a presença que garante o cuidado. Chegamos ao momento de declarar a fé que entrega as preocupações ao pastor. Com a mão sobre o coração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, como ovelhas que se aproximam do pastor, com toda a honestidade do que estão carregando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos voltamos para Maria, que andou pelos seus próprios vales, com uma fé que não dependia de entender tudo, e que intercede pelos filhos que ainda estão no meio do caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Salmo 23 foi escrito por alguém que havia pastoreado ovelhas antes de ser pastoreado por Deus. Davi sabia o que um pastor faz pelo rebanho, porque havia feito por ovelhas. Havia buscado a ovelha perdida. Havia enfrentado leão e urso para proteger o que estava sob seu cuidado. E então entendeu que Deus fazia por ele o que ele havia feito pelas ovelhas, com infinitamente mais cuidado, mais poder e mais fidelidade. Você não está perdido num vale sem pastor. O pastor está com você. E bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias que ainda estão à frente. Não apenas nos dias fáceis. Todos os dias. Solte as preocupações. O pastor está de plantão. Se o Salmo 23 trouxe paz para o que estava agitado dentro de você, compartilhe com alguém que também está no meio de um vale e precisa lembrar que o pastor não abandona. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para continuar essa caminhada. Que o Senhor, que é o seu pastor, restaure a sua alma esta noite. Que bondade e misericórdia te sigam. E que você habite na casa do Senhor, não apenas no futuro eterno, mas a partir de hoje, todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.